Olá pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulinhas de biologia molecular, né? Hoje nós vamos falar sobre a tradução, né? Que é justamente essa etapa final aí, que é justamente a síntese proteica propriamente dita, né? Então, lembrando, né? A gente sempre começa com essa imagem, né? Só relembrando nossos capítulos anteriores desta novela, né? Então nós falamos inicialmente ali da estrutura do nosso DNA, né? Depois a gente falando sobre a duplicação dele. Aí na nossa aula anterior nós falamos sobre a transcrição, né? Que é esse evento da formação do RNA a partir do DNA como molde, né? Aí o RNA ele sai do núcleo, aqui no caso dos eucariontes, porque os procariontes não tem núcleo, né? Então né, não existe esse evento aqui. Lembrando que a formação do RNA, a função dele não é sair do núcleo, porque a bactéria não tem núcleo, e sim dar pontualidade à síntese proteica, porque ele não é muito estável, ele não dura muito tempo, ele é rapidamente degradado aí pelas exonucleases, endonucleases aí do citoplasma, né? Então, quando ele é ativado a transcrição, ele dura um certo tempo e aí eu precisaria ter o estímulo novamente. Então, ele dá pontualidade à síntese proteica, né? Então, aí depois dessa transcrição, nós vamos aqui para a tradução, né? A tradução é justamente a formação da proteína, né? A síntese proteica propriamente dita, né? Então, aqui nós temos aqui o nosso RNA mensageiro que vai ser traduzido, né? Ele vai ser lido, ele vai ser traduzido, né? Para que eu tenha aqui agora a formação de uma proteína, né? Então, esses aqui são os aminoácidos que estão sendo trazidos aqui pelo RNA transportador. A gente já falou sobre isso, né? Então o RNA transportador também é transcrito da mesma forma aqui, só que ele tem um processo de amadurecimento diferente, e aí ele é o responsável por pegar os aminoácidos que estão lá no citoplasma, trazer aqui para o ribossomo, né? Que orienta esse processo de síntese aqui. E aí ele vai lendo e os aminoácidos vão sendo liberados e ligados aqui pela ligação peptídica. Vocês lembram, né? A ligação peptídica. Então nós vamos ver isso daqui com bastante detalhes aqui, né? No nível aí de vocês aí, do pessoal da licenciatura. Tá bom? Então, e não é difícil, é bem simplesinho. Preste bem atenção, já anotem o que vocês puderem enquanto estiver na aula, que aí para vocês responderem os exercícios vai ficar bem fácil, tá bom? Então, gente, vamos lá aqui. Então, gente, essas daqui são as fases, né, da síntese proteica, né? Então, nós vamos falar sobre a síntese proteica. Essas são as 5 fases da síntese proteica. Na realidade, né, a síntese acontece realmente nesses 3 momentos aqui, né? Propriamente dito, é aqui que acontece a tradução. A síntese precisa do todo, mas a tradução, o evento de tradução em si, é esses 3 momentos aqui, que é a iniciação, que é quando o meu ribossomo, né, ele vai reconhecer o RNA mensageiro e ele vai reconhecer uma sequência específica que tem ali no meu RNA mensageiro, onde ele vai se ligar nele, né? Tem um nome, né? Eu só vou falar, mas eu não vou estar cobrando isso. É a sequência Shine-Dalton, né? É uma sequência que é incomum, né? Com todos os procariontes aqui, né? Ela é bem conservada, né? Ele reconhece essa sequência e aí ele vai ali naquele momento se ligar, e ali onde começa a iniciação ali, né? Da minha tradução. Então nesse momento ele se liga, vem lá o meu RNA transportador, que a gente vai falar sobre isso com detalhes, e aí começa então o alongamento, né, que eu coloquei aqui com A, né, porque eu até perguntei para o Google, né, porque tem certos professores e autores que falam elongamento, mas é por causa do inglês, né, elongation, né, então é alongamento nesse caso aqui da síntese proteica, mas vocês podem ver alongamento por aí também. O elongamento é justamente quando o ribossomo começa então a correr, né, se movimentar ali sobre o meu RNA mensageiro, né? E na realidade é o RNA mensageiro que se movimenta no ribossomo, né? Mas ele vai se
locomovendo aqui e vai fazendo a tradução propriamente dita e vai ligando aqui os meus aminoácidos, né? E aí eu vou formando aqui a minha proteína, até que vai chegar um determinado momento onde o meu ribossoma aqui vai ter um reconhecimento, a gente vai falar sobre ele, que é a terminação, perdão, que é quando o meu ribossoma então ele se desprende, né, ali da minha fita de RNA, liberando ali a proteína. E aí o meu ribossoma agora, lembra quando a gente falou no começo lá, né, sobre as estruturas, né, do DNA, RNA e tudo, que o RNA transportador e o ribossômico, eles são mais duradouros, né? Então o meu ribossomo, ele volta ali, ele vai para uma reciclagem e é reutilizado depois quando ocorre a terminação da síntese proteica, da síntese não, perdão, da tradução, porque a síntese ainda tem mais um eventozinho, a gente vai falar sobre ele. Então, quando encerra a tradução, ele fica disponível para ser usado novamente, né? Agora, enquanto o RNA não, o RNA mensageiro, lembra, ele não tem muita estabilidade, ele é uma fita simples, ele é facilmente degradado, o que permite uma pontualidade ali na minha síntese proteica, né? Então, o que eu gostaria de falar aqui para vocês, então, vamos falar então agora sobre essa formação aqui do aminoácido. Então, esses eventos que eu mostrei aqui para vocês é a tradução, certo? Então, essa é a tradução propriamente dita. Mas para a síntese proteica, né, eu tenho que ter mais dois eventos, um antes da tradução e um depois da tradução. Esse antes da tradução aqui é a formação do aminoácido tRNA. Porque o meu RNA transportador, ele não é sintetizado já com aminoácido, né? A função dele justamente é ir lá no citoplasma ali, capturar o aminoácido e trazer ele lá para o ribossomo, né? Então, só relembrando aqui das estruturas aqui do meu RNA, né? Então, nós temos nessa extremidade aqui, através de uma ligação éster, né, onde vai ser colocado, fixado ali meu aminoácido, que ele vai ser agora levado até o ribossomo no momento da tradução. Só lembrando dessa região aqui, né, aqui é o chamado anticódon, é justamente essa trinca aqui de nucleotídeos que vai reconhecer lá no meu RNA uma trinca, né, outra trinca que é chamada de códon. Uma coisa interessante disso daqui, e depois no finalzinho eu vou mostrar mais um quadro para vocês para completar o que eu vou dizer para vocês agora, né? É que tem três expressões que vocês podem ver aí nos livros, né? Que é muito interessante sobre a síntese proteica. Então a primeira é que a síntese, né? Ela não tem vírgula, ela não forma vírgula. Vírgula é o seguinte: toda vez que o meu RNA transportador ele reconhece aqui uma trinca, né? Um códon, que ele agora traz o seu aminoácido e libera lá para que a síntese seja produzida. Eu vou falando sobre isso no caminho, né? Quando ele passa esse aminoácido pelo reconhecimento desse códon, ele já vai para os outros três na frente aqui, né? Então, isso daqui é que a vírgula é que ele não salta, né, um aminoácido, né? Ele já vem para o próximo que está aqui, né? Então ele pega a próxima trinca. Então a vírgula significa, o termo vírgula, é que não existe o salto de um códon, né? Ele lê esses três códons aqui, ele já vem para os próximos três, ele lê, ele vai para os próximos três. A outra expressão é que ele não existe sobreposição. Então toda vez que o meu RNA transportador, ele com seu anticódon pareia aqui no códon, quando ele é liberado, o próximo transportador ele não vai vir sobre esse C aqui, né, sobre aqui esse outro nucleotídeo, ele já vai para a próxima trinca, então ele não se sobrepõe. E a outra é que ele é degenerado. Isso significa o seguinte: não existe, né, lembrando que existem 20 aminoácidos, né, então não existe 20 anticódons, existem existem no total 64 anticódons. Então, o que acontece? Em vários casos, eu tenho 3 anticódons, né, que são de RNA transportador, que pegam aminoácidos diferentes. Então, isso significa que ele é degenerado.
né? Depois eu vou mostrar uma tabelinha no final para vocês mostrando ali todas as possibilidades ali e os aminoácidos ali que esses anticorpos, esses transportadores que possuem esses anticorpos são responsáveis por capturar, né? Então a síntese proteica, então, ela não tem vírgula, então eu não salto nucleotídeos, ela não tem sobreposição, então toda vez que um códon é lido, ele vai já para o próximo códon, a próxima trinca, e ele é degenerado, porque os códons, né, eu tenho 64 combinações aí de códons para 20 aminoácidos, eu não tenho 20 para 20, né? Então eu tenho, e mesmo assim nem todos são para a representação do aminoácido, porque eu tenho sequências específicas para iniciar a minha cadeia, né? E eu tenho sequências específicas para terminar a minha cadeia, que na realidade são lidas por proteínas, que a gente vai ver quando a gente estiver falando sobre a terminação. Então esse processo inicial aqui, né, da formação do aminoácido, do aminoácido terminado, nada mais é do que uma sequência de reações, de duas sequências de reações aí, duas reações químicas, onde eu vou agora ligar através de uma ligação éster o meu aminoácido no meu RNA transportador. E por fim, quando esse processo termina, eu tenho um processo de enovelamento e processamento pós-traducional da minha proteína. Então, na grande maioria dos casos aí, né, praticamente 100% dos casos, quando a minha proteína ela é traduzida, né, ela não está ainda no seu estado nativo, né? Ela precisa ainda ela vai se ajeitando, vai se alterando a sua estrutura conformacional dela, vai tendo alterações conformacionais, perdão, e aí ela vai chegando à sua estrutura nativa. Para isso eu tenho participação de proteínas que auxiliam nesse processo, e eu tenho as próprias interações aqui entre as forças, né? Aí as interações que ocorrem entre as cadeias laterais da minha proteína para isso acontecer, certo? Então a gente vai falar sobre isso daqui também no finalzinho. Então essas são as fases aqui da síntese proteica, e agora a gente vai dar uma olhadinha nelas com um pouquinho mais de detalhes, tá bom? Bom, então a gente vai falar aqui da minha formação do meu aminoácido tRNA, RNA transportador, né? Então, para isso acontecer, primeiramente esse evento ele acontece no citoplasma, não é no núcleo. Então, lembrando, o meu RNA transportador ele já está fora ali do meu citoplasma ali para esse evento acontecer. E este evento ele é catalisado por uma enzima que é chamado RNA transportador sintetase. Então, no sítio ativo dessa enzima, né, ela captura ali um aminoácido, nesse caso aqui o exemplo da glicina, né? E ela também carrega com ela a ATP, porque essa reação então de ativação do meu RNA transportador, ela requer energia, perguntinha de prova, né? Então ela requer energia, e aí o ATP também é carregado pela RNA transportador sintetase, para que ela consiga catalisar essa reação de ativação do meu RNA transportador. Então está aqui o meu RNA transportador, né? Então ele se aproxima do sítio ativo desta enzima, e aí a enzima, utilizando energia, né, ela vai catalisar essa reação química aqui e vai ligar aqui o meu aminoácido por uma ligação do tipo éster aqui no meu RNA transportador, né? Então eu tenho inicialmente aqui a ativação aqui do meu aminoácido, né? Então o meu aminoácido aqui ele vai se ligar ao grupo um fosfato aqui, né? Através da perda de pirofosfato aqui, tá vendo? Muito simples, né? E aí eu tenho a MP cíclica, então eu tenho uma ligação de energia ainda aqui, e quando o meu aminoácido se aproxima, o meu RNA transportador se aproxima então do aminoácido, essa enzima catalisa a utilização dessa energia aqui, dessa ligação de energia, para poder ligar o meu aminoácido no meu RNA transportador. Então é muito simples, né? Então eu tenho a minha RNA transportador sintetase, que seu sítio ativo
captura, né, carrega ali o aminoácido em si, ATP. Esse aminoácido então ele é ativado, né? Então ocorre a ativação do aminoácido quando através de energia ele é ligado a um grupo fosfato aqui, formando uma ligação de energia, e essa energia que se encontra aqui então agora vai ser utilizada para que o meu aminoácido que está ativado consiga se ligar ao meu RNA transportador, se transformando em um aminoácido RNA transportador. Então esse daqui que está na imagem aqui já é um aminoácido RNA transportador, porque ele já possui o aminoácido que ele vai transportar lá para o ribossomo, e aí é liberado o AMP cíclico aqui, né, o AMP, perdão, né, ele é liberado e é formado então por fim o meu aminoácido RNA transportador, certo? Não é difícil então, né? Então aqui a minha enzimazinha RNA transportador sintetase ativa o meu aminoácido, essa é a ativação do aminoácido. A ativação do aminoácido é essa reação aqui, veja que ela é irreversível, né? Então, porque houve a utilização de uma ligação de alta energia aqui, onde eu ligo o grupo fosfato, formando uma ligação de energia aqui. Agora a minha RNA transportador sintetase vai capturar lá o RNA transportador e vai usar essa ligação de energia aqui para poder fazer a ligação do tipo éster aqui no meu RNA transportador, formando por fim o aminoácido RNA transportador, tá bom? Então, antes da gente começar aqui a falar sobre a síntese, eu gostaria de apresentar essas partes aqui do ribossomo para que eu já fique mais ágil a aula, para você entendendo ali, né, os processos de iniciação, processo de alongamento, né? Então, isso aqui a gente já viu aqui anteriormente, né? Então, meu ribossomo, uma coisa que eu quero já deixar bem claro, né? É que nós estamos falando sobre o processo de síntese proteica de procariontes, tá? Porque assim, o estudo das bactérias, né, nesse sentido, tá bem avançado, né? E outra, né, os estudos em eucariontes, né, eles ainda estão, é lógico que é avançado, mas não está tanto quanto a bactéria, e os processos são gigantescos. Então não convém para a gente, principalmente aí vocês da área de licenciatura, né, ter com tantos detalhes. A gente ia ter um monte de aula para a gente poder ver a síntese proteica em eucariontes. Então nós vamos ver em procariontes, que é muito mais simples, e você tem os princípios básicos aí, não só para você dar aula no ensino médio para os seus alunos, os seus futuros alunos, mas também vocês terem condições, se alguém for para um bacharelado e entrar aí em algum laboratório de biologia molecular, tá bom? Então, esse daqui é o nosso ribossoma, você já conhece aqui a subunidade aqui 30S, né? E aí quando ele se forma, nós temos a subunidade aqui 50S aqui, né? Então, uma coisa que eu quero que vocês vejam, que a gente não falou sobre isso ainda, eu tenho setores nesses ribossomos, onde se ligam os RNAs transportadores e onde ocorre a reação da síntese proteica propriamente dita. Então eu tenho aqui o primeiro sítio, né, que é o chamado sítio aminoácido, né, é o sítio A, né, de aminoácido, né, é o sítio onde recebe o RNA transportador, o aminoácido RNA transportador. Eu tenho a região P, né, que é a região peptidil, que é justamente onde está a cadeia propriamente dita ali, né, sendo alongada. Entre essas duas eu tenho ali uma enzima, lembrando que o ribossomo, né, ele é uma associação de várias proteínas ali e RNA ribossômico. Então lá dentro eu tenho uma enzima que se chama peptidil sintase, que vai catalisar, né, a ligação peptídica que ocorre ali entre os aminoácidos, transformando eles em resíduos de aminoácidos, né, retirando a porção amino, a porção acil e transformando eles ali em um peptídeo, né? E por fim eu tenho o sítio E, que é de exciting, né, que é a saída, né, que é a região onde o RNA transportador é ejetado do ribossomo. Então esse daqui é o caminho, né,
Depois eu peguei uma imagem que ele está no lado contrário, mas a gente lembra que é do sítio A, entra o aminoácido, P-peptidil, onde é formado, e E de saída exciting, tá bom? Então não é difícil, é bem simplesinho, tá bom? Então só para a gente ver isso daqui, para a gente ficar mais tranquilo para os próximos assuntos aí. Bom, então essa daqui nós vamos falar então sobre a iniciação da tradução, certo? E a iniciação da tradução, ela nada mais é do que o reconhecimento, né, ali do meu ribossomo, né, ele reconhecer a minha fita de RNA, até que ele se forme, RNA mensageiro, né, até que ele se forme e sejam inseridos os 2 primeiros aminoácidos ali para a formação da minha síntese proteica, certo? Então, para essa iniciação acontecer, primeiro existe uma sequência específica aqui, que essa subunidade 30S reconhece essa sequência específica que está no RNA mensageiro. Ela se chama chain d'Organo, né? Eu não vou estar ali cobrando isso daqui, mas é interessante você conhecer que existe aqui uma sequência específica que é bem conservada entre os procariontes, certo? Então, mas para que isso aconteça, né, também, então primeiro a 30S reconhece a sequência, ela se liga e aí vem a participação desses fatores de iniciação que auxiliam no processo de iniciação da tradução. Então nós temos primeiramente aqui o IF3 que se liga, né, aqui essa subunidade 30S para poder não só estabilizar, né, ele não só estabiliza aqui a minha subunidade 30S, como ele também evita a ligação prematura, né, da minha subunidade 50S do meu ribossomo. Porque eu preciso primeiro de certos eventos para que a iniciação ocorra de forma adequada. E o IF1, ele vai fazer o seguinte papel, ele vai evitar com que eu tenha uma ligação prematura, né, de um RNA transportador no meu sítio A, porque a ligação inicial ela ocorre no sítio P do meu ribossomo e ela conduz de forma adequada a ligação do meu RNA transportador aminoácido, porque ele já carrega um aminoácido, né, no meu sítio P aqui. Só que ele vem transportado por esse fator de iniciação chamado IF2. Porque o IF2 ele carrega, né, ele é um carregador, né, desse aminoácido, um aminoácido específico que dá o início dessa tradução. Ele carrega a metionina, só que formilada, né? Então, este caso aqui, ele passa por um evento a mais no processo de ativação do aminoácido, ele tem uma fase de formilação a metionina. Por quê? Porque o IF2 ele só reconhece a metionina formilada e ele é necessário para que eu inicie o processo de tradução, né? Então, o IF1 ele conduz, né, o IF2 já com a presença do aminoácido RNA transportador com a metionina formilada. Então, esta sempre é a sequência de iniciação, que é AUG. É ela que determina a iniciação da tradução ali nos procariontes. E o primeiro sítio onde é reconhecido pelo meu RNA transportador, né, que tem o anticódon UAC, né, ele carrega a metionina formilada. Aí depois que isso daqui ocorre, né, eu vou então, essa estrutura que se liga aqui F2, a estrutura do meu ribossomo é formada por completo, então a subunidade 50S se liga, liberando os fatores de iniciação e mantendo simplesmente só o meu aminoácido RNA transportador com a metionina formilada. Depois disso, eu tenho uma sequência também que é uma sequência que é muito conservada, que vai atrair o segundo RNA aminoácido, né, o aminoácido RNA transportador com a fenilalanina. Até este ponto aqui é a fase de iniciação. Quando ocorre então a ligação peptídica, que a fenilalanina, o RNA transportador com a fenilalanina ligado à metionina, se transporta para o sítio
P, aí começa o alongamento. Então vocês viram, não é difícil, tá? Então a iniciação é quando o meu subunidade 30S do meu ribossomo reconhece ali a fita do RNA mensageiro, lembrando numa posição específica chamada Shine Diagonal, e aí lá então agora ele atrai os fatores de iniciação que dão estabilidade à estrutura, evita ligações prematuras do meu ribossomo e conduz, né, o meu fator de iniciação que transporta o primeiro aminoácido, que é a metionina formilada. Depois que isso acontece, a 50S se liga, formando a estrutura do ribossomo como um todo, permitindo a entrada do meu aminoácido RNA transportador com a fenilalanina. Pronto, essa é a iniciação. Quando ocorre a ligação peptídica, que esse RNA transportador se movimenta para o sítio A, para o sítio P, ele sai do sítio A para o P, aí nós começamos o processo de alongamento, tá bom? Então não é difícil, é bem simplesinho, tá? Então, vamos falar então do alongamento. Veja que eu coloquei aqui para vocês, né? Eu coloquei aquele desenhozinho anterior só para a gente se localizar, porque eu achei tão legal, tão bacana aqui esse desenho, né? Mas ele está do lado contrário, né? A gente vê que a gente está correndo nesse sentido aqui, né? E esse aqui está correndo aqui nesse sentido, a flechinha está indo para lá, tá bom? Então ele está indo nesse sentido aqui. Então esse é o alongamento da fita. Então como que ocorre o alongamento da fita? Então lembrando que neste caso aqui vamos pensar lá do comecinho, quando a gente estava antes. Então eu tenho lá no sítio P, eu tenho lá um aminoácido lá que está ligado, um RNA transportador que está ligado lá com dois aminoácidos, a metionina formilada e a fenilalanina, certo? Então aí os meus aminoácidos agora começam a se aproximar, os meus RNAs transportador, os meus aminoácidos RNA transportadores começam a se aproximar da fita de RNA para o reconhecimento códon-anticódon, né? E aí quando ele reconhece o códon-anticódon, ele entra agora no meu sítio A. Quando ele entra no meu sítio A, ocorre um deslocamento aqui nessa parte superior aqui dos meus aminoácidos transportadores, onde eles aproximam a fita nascente, né, do aminoácido que está no meu RNA transportador, que acabou de chegar no meu sítio A. Quando isso acontece, a minha peptidiosintase, que é uma enzima que catalisa a ligação peptídica, faz com que ocorra essa ligação da minha fita nascente ao meu aminoácido RNA transportador que está no meu sítio A. Isso é muito rápido. Quando isso ocorre, rapidamente esse RNA transportador, porque ele não é mais aminoácido, ele é um RNA transportador, ele vai lá para o sítio E, né, o exciting, e aí ele é ejetado. Quando ele vai para o E, na hora que ele sai, já o meu outro RNA transportador com a fita nascente se movimenta para o sítio P, né? Então vocês viram, não é difícil, é bem facinho, bem simplesinho de entender isso daqui, certo? Então só que aqui está do lado contrário, a gente estava vendo aqui, mas agora vamos falar pensando nesse aqui. Então olha só, o meu então RNA transportador com o meu aminoácido entra no sítio A. Aí ele aproxima o aminoácido que ele está trazendo com a fita que está aqui nascente. Aí aqui a minha peptidiosintase, né, ela vai agora catalisar a ligação peptídica, trazendo a minha cadeia aqui para o sítio A. Quando isso acontece, que a fita se desprende do meu RNA transportador que está no P, ele rapidamente se ejeta para o sítio E, e esse daqui onde tem o peptídeo nascente, ele já salta aqui para o sítio P, né? O que estava no A salta para o P. Então entenderam? Então meus aminoácido RNA transportadores, porque eles têm um aminoácido ali, entram no sítio A. Quando ele já entra no sítio A, o meu
aminoácido que está com a minha cadeia nascente aqui, se inclina aqui para ele, e aí a minha peptídeo-sintase catalisa a ligação peptídica, desprendendo a cadeia nascente do meu RNA transportador que está no sítio P, passando ela para o do sítio A. O RNA transportador que está agora sem nada, ele é jetado rapidamente para o sítio E, para ser jogado para fora do ribossomo, enquanto esse que está agora com a cadeia nascente, que ele acabou de receber, ele se movimenta para o sítio P. E agora o ciclo se recomeça novamente. Aí outro vem, liga mais um, outro liga mais um, esse é ejetado, outro vem, liga mais um, esse é ejetado. Aí a cadeia ela vai crescendo. Então esse é o movimento de alongamento. Então o meu aminoácido vai, lembrando sempre que ele tem que ter o reconhecimento aqui, o seu anticódon, reconhece o códon, né? E é justamente por isso que ele consegue entrar aqui no meu sítio A. Às vezes esse evento é abortado, porque alguns têm um mau reconhecimento, aí puf, ele sai fora, mas a fita, né, o ribossomo, a fita só se movimenta pelo ribossomo quando o códon é trazido aqui para o sítio A. É justamente por isso, gente, que não tem como ser sobreposto. Porque toda vez que a fita vai, que é quem auxilia no movimento é o transportador, ele já traz a fita com os três já para dentro do sítio. Ele já traz a fita para cá e ele já traz a fita. Então, sempre vai se movimentar de 3 em 3 nucleotídeos. Então, não tem como ter a sobreposição. E o nucleotídeo só não teria a sobreposição se a vírgula, se o RNA transportador se ligasse aqui, mas existe uma acomodação aqui, onde só cabe ele certinho, lá com o meu códon e o anticódon se ligando. Não tem como a fita se movimentar se ele não se encaixar e a fita se movimentar. Então não existe vírgula, né? Mas ele é degenerado, porque eu tenho 64 sequências para 20 aminoácidos, né? Então é justamente por isso que ele é degenerado. Então tá bom, então não é difícil, é bem simples aqui o alongamento, não tem muito segredo. Então a gente vai agora aqui da terminação da cadeia. Gente, é muito mais simples ainda do que vocês não imaginam, né? Então depois de todo, né, todo o evento que vai acontecendo a síntese proteica, e aí a minha cadeia vai se estendendo, vai se alongando, né? Até que vai chegar a uma certa sequência chamada de stop codon. Né? Então nessa sequência aqui de stop codon, né, nesse caso aqui está o UAG, né, mas ainda desculpa, então eu tenho aqui a UAG, mas eu ainda tenho mais outras duas que também podem ser reconhecidas como stop codon, que é a UAA e a UGA, né? A primeira é uracila adenina e guanina, que ela recebe um nome, ela pode ser chamada de AMBER. Né? Eu tenho a uracila adenina, que se chama OC, e eu tenho a uracila guanina adenina, que se chama OPAL. Né? Então nós temos 3 stop codons aí que o meu ribossomo reconhece ali na minha síntese proteica ali, e ele reconhece porque essa sequência, né, não tem um RNA transportador, né? Olha só que interessante. Nessa sequência aqui, eu não tenho um RNA transportador que se liga a esse stop codon. O que se liga é uma proteína específica chamada de fator de liberação. Ela que vai lá e vai se ligar, né, ao meu stop codon e pedindo com que a minha síntese proteica continue, porque eu não tenho aminoácido para poder fazer a ligação peptídica. Lembra que eu tenho que fazer a ligação, trazer para cá, para o meu sítio A, para ele poder se liberar o meu transportador para o E e o do sítio A se movimentar para o P. Né? Então não tem, é uma proteína que faz isso daí. Essa proteína chamada de fator de liberação que promove a parada, né? O stop codon ali do meu RNA, do meu RNA mensageiro, né? O meu RNA ribossômico ele para ali naquele momento nesse stop codon aqui, né? Bom, enfim, aí o que acontece agora é que depois desse reconhecimento desta fita aqui, né, do meu stop codon, a minha fita de cadeia peptídica ela é liberada. Né? Então ela que está faltando aqui, eu não queria me estender aqui, mas existem outras proteínas que participam, que é a proteína de liberação do ribossomo aqui.
né? Mas eu não vou entrar nesse caso, só vamos falar desse fator de liberação aqui, que ele reconhece o stop codon, ele se liga nesta sequência e aí depois a minha cadeia peptídica aqui é liberada, e depois que ela é liberada, todas as estruturas, a proteína é liberada, né, a proteína de liberação, o último RNA transportador é liberado ali, né, e as minhas subunidades de ribossomos para que eles sejam agora utilizados na reciclagem. Então vocês viram que a terminação da cadeia é simples, eu tenho uma sequência aqui, né, chamada de stop codon, que não é reconhecida por um RNA transportador, e ela é reconhecida assim por uma proteína chamada fator de liberação, né? Depois que essa proteína se liga ao fator de liberação, a minha cadeia peptídica é liberada, lembrando que a minha metionina formilada aqui, ela está na posição terminal aminoterminal, e o último que é liberado aqui, ela está na minha porção carboxiterminal, certo? E aí depois que a minha cadeia peptídica é liberada, ocorre a liberação de todas as outras subunidades do ribossomo e o meu último RNA transportador, e aí o meu ribossomo está pronto agora para ser reconhecido novamente, né? Se liga lá em F3, F1 e aí começa tudo de novo, tá bom? Não é difícil, é bem simplesinho de entender. E aí eu estou colocando aqui por fim para vocês, né? Depois tem mais um quadrinho aqui que eu só quero que vocês vejam por que o código ele é degenerado, né? Então nós temos o enovelamento da proteína, né? Então o que acontece? É a participação dessas chaperonas, né? São as chamadas chaperonas, né? Então essas chaperonas na realidade, né? Existem vários tipos delas, mas elas são as chamadas HSP, né? Essas proteínas são as proteínas de choque térmico. Isso daqui foi descoberto nas bactérias, porque depois de submeter determinadas bactérias a altas temperaturas, né, verificou-se que determinadas proteínas delas começavam a desnaturar. E depois observou-se que essas proteínas, né, determinadas proteínas, que aí depois foram chamadas de HSP, né, proteínas de choque térmico, né, essas proteínas começavam a se ligar na proteína, favorecendo ela voltar ao seu estado nativo, né? Então elas participam, né, por isso que ela se chama HSP, né, proteína de choque térmico, mas quando a minha proteína ela é recém-sintetizada, né, ela é uma minha proteína nascente, então aqui outros casos, né, tá vendo, estresse térmico de outros de agregados, né, mas quando a minha proteína é nascente, ela se forma, rapidamente essas proteínas se ligam nela, porque para ela se novelar, primeiro eu tenho lá a participação, lembra lá das aulas de bioquímica, né? Eu tenho a participação nas cadeias laterais R para formar a estrutura terciária da minha proteína, né? Elas interagem, as cadeias laterais R, né? Os grupos R, eles interagem entre eles através de interações hidrofóbicas, pontes de hidrogênio, ponte salina, só que, né, ela ainda não chega ao formatão dela total, porque o que determina a função de uma proteína é a sua estrutura tridimensional. Então ela tem que atingir a estrutura tridimensional que vai fazer com que ela funcione. Então essas proteínas aqui, elas são chamadas de chaperonas, elas vão auxiliar neste processo aqui de enovelamento aqui da minha proteína para que ela atinja então no final a sua estrutura nativa. Então, gente, por fim aqui, né, eu falei para vocês que eu colocar aqui o quadrinho para explicar por que o código ele é degenerado, né? Então, aqui vocês podem ver, né, olha só que coisa, né? Então, aqui, ó, a fenilalanina, né? A fenilalanina pode ser reconhecida por esses códons aqui, certo? Então, eu tenho essa sequência aqui que reconhece a fenilalanina. A leucina, eu tenho esses dois. Olha só aqui a leucina, ó, 1, 2, 3, 4, né? Olha a isoleucina, né? Já a metionina, que é o start codon, tá vendo? É só um aqui, né? Então só um reconhece, isso é muito importante, né? Que é aquela metionina formilada ali, somente este código ela reconhece. Olha quantos da valina, olha quantos reconhece a alanina. Então eu tenho aqui um RNA transportador, eu tenho 4 para treonina, eu tenho 4 para prolina, tá vendo? 2 para tirosina. Agora olha só os stop codons, né? Tá vendo? Eles são limitados ali, né? E ali, né, eu tenho o meu triptofano, né? Olha só, tá vendo? Então
eu tenho determinados limites, aí eu tenho quantidades grandes para alguns, poucos para outros, né? Então vocês estão vendo aqui que tem o código é realmente degenerado, né? Justamente por isso, porque eu tenho a possibilidade de vários códigos, né? Um certo limite, né? E também interessante porque tem uma certa afinidade, eu tenho uns que tem mais, uns que tem menos, né? Afinidade, então para vocês terem uma noção do que é o porquê que o código é degenerado. Tá bom? Então, gente, valeu, obrigado. É isso daí, até a próxima aula.